Evangelismo criativo. Na aula passada, apresentamos um resumo dos 5 principais pontos que temos para comunicar neste trabalho de proclamação do Evangelho. Evangelizar é comunicar o Evangelho. E o Evangelho pode ser resumido na sua essência, ou seja, naquilo que é essencial para a salvação, como nós falamos na aula passada, né? São as 5 coisas que todo mundo deve saber antes de morrer, porque são as verdades que abrem o nosso entendimento e o nosso coração para experimentarmos Cristo e experimentarmos a vida eterna. Na aula de hoje estaremos falando acerca da vida eterna. É importante você entender esse conceito, a vida eterna. Mas nós teremos também nessa aula um vídeo do Sorria apresentando a campanha feita pelos adolescentes lá do Cairós do Rei de Londrina, lá da IPCL, no início do ano de 2011. Essa campanha foi especial. Foi muito especial na vida do Hugo, principalmente. Foi um tempo onde muitos adolescentes tiveram ali a oportunidade de ter uma experiência de profundidade com Deus, de experiência profunda com o Senhor. Eu creio que essa campanha é de 2011 ou a de 2010, mas enfim, a campanha é um momento onde os adolescentes se reúnem, são reunidos, passam um tempo juntos, sendo ministrados durante 2 semanas, aprendem técnicas de teatro, de comunicação e depois gastam a 2ª semana na rua. Né? Na rua, literalmente, pregando, falando. E eu mostro esses vídeos só para que você tenha em mente o que Deus está fazendo. E, embora, logicamente, todos os vídeos que eu estou mostrando estão relacionados a Londrina, estão relacionados ao Hugo e, consequentemente, ao Sorria, mas Deus ele está trabalhando em toda a terra. Está fazendo algo assim maravilhoso. E nós precisamos, como igreja, abrirmos os nossos olhos para compreendermos essa obra que Deus tem feito. E uma coisa maravilhosa é também, como eu já mencionei em outro momento, é a energia, é a força. Né? Quando alguém conhece Jesus Cristo na adolescência, é uma fé sincera. Na infância, é uma fé sincera. O adolescente tem essa característica de ser idealista. Quando ele crê em alguma coisa, quando ele abraça algo, ele vai com todo o seu empenho. E nós precisamos ser facilitadores. Você, meu irmão, minha irmã, que já é mais vivido, já tem mais idade, é mais experiente, nós devemos não fazer como os discípulos certa vez fizeram, né, tentando afastar as crianças de Jesus. E Jesus falou, não faça isso, deixe que elas venham até mim, porque delas é o reino de Deus. Nós precisamos orar e pedir sabedoria de Deus para que nós, às vezes com as nossas manias e costumes e religiosidade, que nada tem a ver com a Bíblia, nós não estejamos afastando esse grande número. Como nós já falamos, estamos falando de 1/3 da população da Terra. Mais de 2 bilhões de seres humanos que vivem hoje no planeta são adolescentes e crianças. E nós precisamos olhar para eles e ver esse grande tesouro que Deus nos deu. E uma coisa maravilhosa, aqui apenas um testemunho, né, de pastor que acompanhou e de pai que acompanhei, né, meu filho participando. Eu fico vendo que coisa maravilhosa é uma experiência como essa
que você vê na campanha, que não é simplesmente o fato de estar comunicando o Evangelho para pessoas que nunca ouviram, mas é o que Deus faz na vida das crianças e dos adolescentes que participam desse processo. Então, se você, através dessas aulas, e eu oro para que isso aconteça, você começa a sonhar, a pensar em coisas novas que você pode começar a fazer aí na sua igreja, aí com seus irmãos. Tenha isso em mente, que esse não é só um processo por meio do qual Deus vai alcançar pessoas novas. Não, esse é um processo também através do qual Deus vai aprofundar o relacionamento de cada pessoa envolvida. Sejam as crianças e os adolescentes que estão ali à frente, sejam os adultos que estão apoiando e coordenando. Esse é um processo de conhecimento de Deus. E é maravilhoso ao final dessas campanhas que em Londrina sempre ocorre no início do ano. É maravilhoso ver o que Deus vai fazendo ano após ano, como que vidas vão sendo transformadas, como que o número vai aumentando, como que nós estamos realmente vivendo numa época de tantas oportunidades, de tanta sede da palavra de Deus e uma geração que precisa ser alcançada, mas vai ser alcançada de forma criativa, através da ação do Espírito Santo. Nessa aula também nós vamos ter a oportunidade de ouvir mais uma meditação bíblica, dirigida aí pelo Hudson Zanoni e o seu programa Vitamina. Eu tenho colocado estes programas, do Hudson, primeiro porque ele é nosso parceiro, tem estado conosco, em especial nessa matéria, e também para mostrar para você exemplos de maneiras não tão convencionais, mas comunicativas que nós temos para falar de Jesus de uma forma responsável e compartilhar essas verdades que são essenciais para que a pessoa experimente comunhão com Deus, para que as pessoas possam ser abraçadas carinhosamente pelo nosso Pai. Então, o nosso tema de hoje é a vida eterna. Reta final de campanha do Caroz do Rei. Nós estivemos aqui durante essa semana toda, dormimos no CA, lavamos o banheiro, a galerinha não parou de trabalhar, acharam que era acampamento, acharam que era só festa, e não, chegaram lá, dormi tarde, ensaio, mas depois a coisa ficou séria, graças a Deus, enfrentamos chuva, panfletamos favelas, eles tiveram experiências muito importantes. Eu acho que para o jovem, hoje em dia, ter uma experiência com uma realidade bem longe da sua, pessoas que precisam, que não têm o que comer, e abençoar essas pessoas é algo muito importante para os filhos da igreja aprender essas coisas. Então nós estamos também na comunidade Betel, e ali a gente está passando essa mensagem através de entretenimento, brincadeira, teatros. As crianças vão ali, se divertem, elas brincam, recebem a palavra de Deus e, é claro, um lanchinho no final, que muitos irmãos da igreja ajudaram, pessoas doaram refrigerantes, pães, carnes, salsichas, e nós agradecemos cada irmão que doou o que foi. Saiba que chegou e quem precisava, e lá agora o pastor Isaías vai estar dando seguimento no trabalho, e estaremos agora no domingo à noite, nós vamos estar na igreja Betel fazendo o encerramento da campanha. E a gente quer realmente agradecer a Deus e toda a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas cumprir teu chamado, chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamado,
falar da graça de Deus é falar sobre vida e vida eterna. O termo graça, para muitas pessoas, é definido como sendo um favor não merecido. Ou seja, é comum, você pergunta o que é graça e a pessoa já automaticamente responde: é um favor que você não merece. Sim, esta definição ela está certa. Só que graça e, consequentemente, a definição ela vai além de simplesmente dizer que graça é um favor imerecido. Significa dizer que graça está não apenas no fato de Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, mas graça está no fato de Deus nos dar aquilo que nós não merecemos quando, na verdade, o que nós merecemos ou mereceríamos seria a sua ira. A sua ira. Eu costumo dar este exemplo. Por exemplo, vamos imaginar que você passe em frente a uma loja onde tenha coisas muito bonitas e caras. De repente você pegar esse presente, entrar lá e comprar um presente caro, né? E entregar esse presente a uma pessoa que de repente simplesmente mora ao seu lado, ou um desconhecido que nunca fez nada para você, de repente não tem nenhuma dívida para com essa pessoa, você passar nessa loja, comprar e dar esse presente, sim, é algo que a pessoa, em certo sentido, não merece, mas isso não é graça. Agora vamos imaginar que você passe na frente da mesma loja, veja o mesmo presente caro, né, que tem um preço muito alto, e você se lembre de uma pessoa que é seu inimigo, que ofendeu você, que a única coisa que ele faz é querer agredir você, atacar você. Alguém que já tenha feito muito mal para você e sua família, e de repente você vai e compra aquele presente caro e entrega para essa pessoa tão terrível. Isso seria algo que nós poderíamos usar como exemplo para falar da graça de Deus. A graça de Deus não está no fato dele nos ter dado algo que nós não merecíamos. Mas quando a Bíblia fala a nosso respeito, diz que nós somos inimigos de Deus. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós somos escravos em pecado, escravos do pecado. Nós vivemos em rebelião contra Deus. Nós somos filhos da ira. Em outras palavras, o que nós merecemos é a ira de Deus. Mas Deus ele mostra a sua graça, revelando para nós o seu amor e estabelecendo conosco uma aliança, um compromisso que envolve a vida eterna. Então, graça é esse favor imerecido, certo? E a graça, quando nós estamos falando do Evangelho, ela nos fala acerca da vida eterna. A vida eterna é um presente. E você pode pegar a sua Bíblia. Aqui eu estou pegando uma versão da Nova Versão Internacional, NVI. E no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, nós temos: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram. O pecado, ele atingiu a todos. E todos estão destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, Deus ele nos criou, como nós já vimos em outra matéria, Teologia, Deus o Pai, mas vamos repetir aqui esse conceito. Deus ele nos criou para a vida eterna.
e não uma vida eterna lá nas alturas, nas nuvens, uma vida eterna só espiritual. Não, Deus ele nos criou para viver aqui na terra. Ele criou todas as coisas que nós vemos para manifestar a sua glória. Colossenses nos diz que tudo foi criado por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. A Bíblia nos ensina que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia nos fala que nós, os justos, herdaremos a terra, o planeta, o universo. Toda a criação é propriedade, é uma herança dos filhos de Deus, daqueles que experimentaram a salvação. E é por isso que o tema ressurreição é muito importante. As pessoas que não pensam em ressurreição, elas acabam tendo uma visão assim tristonha da vida eterna. Elas acabam tendo uma visão assim meio melancólica da vida eterna. Porque para elas tudo acaba sendo algo assim meio sem sentido. Que sentido tem viver, lutar, fazer tantas coisas e depois simplesmente morrer, desaparecer? Que sentido tem você viver, crescer, casar, ter filhos, se depois tudo isso simplesmente se acabaria no sentido de você não ter mais a oportunidade de rever as pessoas? Vida eterna nos fala disso. Vida eterna nos fala de uma ressurreição, não para sofrer as consequências dos nossos pecados nessa vida, mas nos fala de uma ressurreição para experimentarmos o amor de Deus, uma ressurreição para vivermos num universo ressurreto. Isto é a vida eterna, é Jesus ressurreto, sendo adorado por uma igreja de pessoas ressurretas, vivendo por toda a eternidade em um universo ressurreto. Ressurreição é o elemento chave para nós crermos e pregarmos e falarmos em vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz, olha, se nós não ressuscitamos, se ressurreição não existe, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, por outro lado, quando nós entendemos a vida eterna, que vida eterna, o que significa? Significa uma vida que não tem fim. Uma vida perene, uma vida eterna. A vida eterna que Deus nos dá é uma vida que não acaba mais. Nós já somos eternos. O túmulo, a morte, mesmo hoje, ela não coloca fim à nossa vida, porque nós vivemos com Cristo. Isso é, quem tem a vida eterna, vive com Cristo, nós já somos eternos. E é assim que a Bíblia nos ensina, dizendo que a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Uma pessoa que não crê na vida eterna, ou uma pessoa que tem dúvidas quanto à vida eterna, uma pessoa que não entende a vida eterna, a vida dela não é como a luz da aurora, né, do amanhecer do dia, que vai brilhando, brilhando, brilhando. Na verdade, é o contrário. As pessoas elas vão caminhando numa caminhada de desânimo, elas vão caminhando numa caminhada de tristeza, de melancolia, de angústia, porque vai tendo aquela sensação de que tudo está se acabando. É por isso que o livro de Eclesiastes nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venha dizer: não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento.
Ou seja, uma pessoa que não se alegra em Deus, que não experimenta salvação em Cristo Jesus, a vida dela, infelizmente, caminha nesse sentido, né? Ou seja, é uma vida que tem aquele momento da juventude onde a pessoa se sente forte, faz tantas coisas e às vezes faz muitas coisas que desagradam a Deus, mas que o tempo vai passando, a juventude vai indo embora, vai chegando o cansaço, as limitações da idade, e a pessoa chega ao tempo onde diz, olha, a vida não tem sentido, a vida não tem prazer. Mas falar do Evangelho é falar de vida, vida abundante, vida alegre, vida feliz, a alegria do Senhor é a nossa força, é falar da paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, é falar de um relacionamento perfeito com Deus. Hoje nós não temos ainda esse relacionamento perfeito com Deus, porque dentro de nós ainda existe restos de uma doença chamada pecado, e nós vivemos em um ambiente contaminado por essa doença, temos contato com pessoas que também estão doentes, e é por isso que o nosso relacionamento com Deus às vezes é quebrado, no sentido de que nós perdemos em alguns momentos a alegria da salvação, não a salvação, mas a alegria da salvação. Então nós vamos tendo esse relacionamento, né, onde já experimentamos a presença de Deus, mas ainda temos tantas lutas, tantos dissabores. Mas quando a palavra de Deus nos fala sobre a vida eterna que Deus tem preparado para nós, então nós estamos falando de um relacionamento perfeito com Deus, um equilíbrio perfeito, como no início, antes da entrada do pecado no mundo, onde o homem e a mulher tinham um relacionamento perfeito, o ser humano e o seu semelhante, um relacionamento perfeito com a natureza, a própria criação, a natureza, a própria criação, as coisas ao nosso redor, árvores, animais, viviam em harmonia. Depois do pecado veio a consequência. Quebrou-se o relacionamento com Deus. E Paulo escreve lá na carta aos Romanos que a criação, a natureza está gemendo, aguardando não a sua destruição, o seu aniquilamento, mas aguardando a sua redenção, vida eterna, consumação. Primeiro, a verdade, a vida eterna, ela é um presente. E Romanos 6:23 nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há outra versão que diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, o pecado nos afetou a todos. E nós não temos como fazer alguma coisa para conquistarmos aquilo que perdemos por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. O salário do pecado é a morte. E há tantos textos que nos enfatizam isto. Primeiramente, o pecado atingiu a todos e todos nós precisamos desta misericórdia de Deus na nossa vida. E quando nós folheamos a nossa Bíblia, passamos algumas páginas e chegamos na carta aos Efésios. Efésios, capítulo 2, ele vai falar exatamente sobre isso, que Deus ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais
costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, né? E a ordem do poder do ar e do espírito, e assim o texto vai falando. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça sois salvos. Quando nós falamos em salvação, alguém pode pensar, mas salvação de quê? Certo? Às vezes as pessoas usam aquela frase, né? Cristo salva. Mas Cristo salva de quê? O que significa salvação? Salvação significa, primeiramente, sermos salvos, libertos desta condição de escravidão do pecado, essa condição de condenação, essa situação de erro. E salvação significa receber a graça de Deus na nossa vida e sermos resgatados para podermos experimentar a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é ressurreição. É o túmulo onde a pessoa que tem Jesus foi sepultada, aquele túmulo abre. João 5 diz que haverá um dia em que todos que estiverem lá no túmulo e ouvirem a voz de Cristo sairão de lá. É a Bíblia que fala. Você precisa se lembrar disso, falar disso, porque sem ressurreição não tem como falar de vida eterna. Sem ressurreição não tem como falar da graça. Sem ressurreição, o Evangelho é loucura, não faz sentido. E seríamos os mais infelizes se nós estivéssemos aqui e a ressurreição não existisse. Isso não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo que escreve lá nas Escrituras. É a Bíblia que nos diz. Então, ser salvo significa, através da graça, Deus nos ressuscitar com Cristo e nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E você pode ler esse texto aqui de Efésios, que é maravilhoso, que vai falando sobre o conceito de vida eterna. Mas vamos aqui trazer à memória o fato de que nós estamos falando de 5 verdades principais que você precisa saber falar para alguém. Então a primeira é essa, a graça, vida eterna. Eu falei bastante sobre vida eterna. De repente há momentos que você pode explicar a vida eterna para que a pessoa entenda toda a situação. Mas às vezes você apenas menciona, mas é importante dizer que a vida eterna, ela é um presente. E por que ela é um presente? Porque Romanos 6:23 já nos ensinou que todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todas as pessoas pecaram e por isso elas estão separadas, não têm direito algum diante de Deus. Não existe ninguém que possa chegar diante de Deus e falar, olha, eu tenho direito à salvação, eu tenho direito a isso, aquilo. Não, todos pecaram, todos estão condenados, todos estão debaixo da ira. Se Deus quisesse pegar a humanidade inteira e jogar no inferno, não estaria fazendo injustiça nenhuma, porque todos nós pecamos e estamos separados dele. Outra coisa, a vida eterna, ela não pode ser comprada por obras e nem merecida. Tem pessoas que pensam que diante de Deus tem uma balança, né? Aquilo que você faz de ruim fica num lado, aquilo que faz de bom põe no outro, e lá no final das contas, né? Se o que você fez de bom é mais, você é salvo e tal. Em outras palavras, há pessoas que vivem tentando colecionar méritos. Olha, eu mereço, eu vou fazer isso para merecer a salvação.
Só que a vida eterna, ela não é comprada por obras. Seja por boas obras, seja por rituais. Ah, não, eu fiz o ritual certo. Certo? Esses dias atrás, eu ouvi alguém dizendo que a razão do mundo está do jeito que está é porque as pessoas não pronunciam o nome de Jesus certo. E segundo essa pessoa, todo mundo teríamos que pronunciar o nome de Jesus como é feito em hebraico, em aramaico, né, que é Yeshua. Então o grande problema é que nós não chamamos Yeshua, nós chamamos Jesus. Os americanos chamam de Jesus. Isso é pensar que você chega na presença de Deus porque você está fazendo o ritual certo. Agora estão querendo até inventar então o nome certo, porque se você não falar o nome certo, Deus ele não te ouve. Deus ele não ouve ninguém que chegue na presença dele confiado nos seus próprios méritos. Não, eu mereço. Não, eu fiz certo. Eu fiz o ritual certo. Eu estou usando as palavras certas. Ora, eu estou me esforçando. Olha, eu estou me esforçando, trabalhando. Salvação, a vida eterna não é comprada por obras. Ninguém merece a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Outra tradução diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Olha, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia aqui, Efésios 2, 8 e 9, está falando que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, a salvação pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E alguém pode falar: não, mas o que está falando aqui, que é dom de Deus, é a fé. Ora, é a mesma coisa. Ou seja, a salvação não é por obras. E por que não é por obras? Para que ninguém se glorie. Nem a fé é uma obra. A fé é um dom que Deus nos dá. Mas alguém pensa: não, eu fiz alguma coisa, eu me arrependi. Romanos vai dizer o seguinte: ora, você por acaso está esquecido que é a minha bondade, diz o Senhor, que te conduz ao arrependimento? Então nada é nosso. Arrependimento é Deus que nos conduz ao arrependimento. Fé é Deus que produz fé. O que eu posso oferecer? Eu não ofereço nada, eu ofereço só os meus pecados. Não que eu vou continuar pecando, mas eu ofereço o que eu apresento diante de Deus. Não é a minha fé, não é nada, eu apresento a minha vida. E digo: Senhor, aqui estou eu, não mereço nada. Aqui estão diante do Senhor os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Eu estou destituído da glória de Deus. Eu estou morto nos meus delitos e pecados. Eu careço da sua glória. Na verdade, quando uma pessoa fala dessa maneira, é porque Deus já fez um milagre dentro dela. Deus já pôs fé, Deus já conduziu a arrependimento. Isso já é o que nós chamamos de novo nascimento. Ou seja, a primeira expressão, quando a pessoa, vamos imaginar, né, lá na igreja, às vezes quando o pregador faz um apelo, quando a pessoa levanta a mão, dizendo: olha, eu me rendo a Jesus. Na verdade, quando ela levantou a mão, é porque Deus já havia salvo, Deus já havia colocado vida naquele coração e levantou aquele braço. É Deus que opera a salvação em nós. E diz aqui o texto: para que ninguém se glorie. Se a salvação dependesse do nosso esforço, do nosso trabalho, dos nossos méritos, vamos imaginar que a salvação ela dependesse de uma obra só.
nós poderíamos chegar no paraíso, na presença de Cristo, com uma pequena ponta de uma pequena quantidade de orgulho no nosso coração e dizer: bem, Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor sabe, eu fiz por merecer, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não é assim. A salvação é pela graça. É um presente que eu e você não merecemos. E é assim porque todo ser humano está destituído da glória de Deus. E é um presente para que ninguém se glorie na presença de Deus, ninguém se vanglorie. Pelo contrário, toda a honra, toda a glória é a Deus. Quando chegarmos na presença do Senhor, mais do que nunca teremos consciência dos nossos pecados, dos nossos erros, e seremos capazes de entender quão horríveis nós somos no nosso estado de pecado, e vamos entender quão grande é este amor de Deus oferecido em Cristo, que nos abraça. Mesmo sendo nós pecadores, Ele nos abraça e nos conduz à vida eterna. Primeira verdade: se você vai compartilhar o Evangelho com alguém, você tem que mencionar isso. Olha, a graça de Deus, a vida eterna, uma vida eterna, ressurreição, uma vida eterna nesse mundo limpo de todo pecado, purificado. A vida eterna, ela é um presente. Ela não é comprada por obras e nem merecida. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo esteja trabalhando no nosso entendimento e no nosso coração e nos auxiliando a entender a grandeza da vida eterna, a grandeza da graça de Deus, e gravar essas verdades para que com poder nós estejamos comunicando. Graça, a vida eterna é um presente, não é comprada por obras nem merecida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Bom dia, tudo bem? Você tem vitamina? Não tem. Ah, então viver um milkshake. Pode ser? Milkshake? De morango. Não tá. Não tem milkshake? O que eu vou pedir agora? Então, uma batatinha Pequenininha? pequena, tá bom? Mais alguma coisa? Não, só. R$4. Obrigado. Ó, moço, só troquei R$6. Se a gente tivesse pedido na próxima cabine. Muito Obrigada, obrigado, pode amiga. ser. Valeu. Não tem vitamina, cara. Não tem milkshake. Olá, esse é mais um Vitamina e eu gostaria de compartilhar um texto contigo. Abre lá, em Mateus capítulo 14, versículo 13. Um texto que você conhece. Diz assim, ó, na minha Bíblia que é NVI. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande a multidão e teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: Ô Senhora,
Este é um lugar deserto, tá ficando tarde, não é mesmo? A multidão tá com fome. Despede esse povo, manda eles embora pra casa, vai. Assim eles podem buscar comida em outro lugar. Olha, gente com fome dá um trabalho, Jesus. Uma sugestão. Aceite se quiser. Respondeu Jesus. Eles não precisam ir. Deem vocês algo de comer. Mas eles ainda lhe disseram: Mas tudo que temos aqui, Jesus, é 5 pãezinhos, 2 peixes. Não dá nem pra gente. Então traga aqui pra mim. A gente vai dar um jeito. Esse texto começa com uma frase interessante, ó, ouvindo o que havia ocorrido. Mas o que ocorreu? Você não tem curiosidade? Como eu? Então faça a pergunta pro texto. O que rolou antes para Jesus ter saído dali para um barquinho? Aí você precisa ler o começo do capítulo 14. Fala sobre João Batista, primo dele, brother dele, cresceram juntos. João Batista batiza ele. Só que nesse momento João Batista está preso. Por quê? Existia um rei chamado Herodes. O cara estava tendo um caso com a mulher do irmão dele. E aí então João Batista dá de dedo nele. Fala assim: o que vocês estão fazendo está errado. Ele vai ser preso nesse momento. Só que a Herodias, a mulher do caso ali, ela vai lá e faz um plano terrível, maligno. Ela manda a filha dela, no dia do aniversário de Herodes, dançar para ele. Ela, numa dança toda sensual, Herodes olha para ela e fala assim: pede o que você quiser e eu vou lhe atender. A filha pede a cabeça de João Batista numa bandeja e leva para Herodias. A notícia se espalha, eles avisam Jesus e agora começa a nossa história. Ouvindo isso, ele parte num barquinho para um lugar deserto. Quem sabe Jesus queria ter esse tempo sozinho no barco. Quem sabe para chorar. Quem sabe para orar a Deus. Sabe quando a gente de vez em quando quer curtir a nossa fossa? Jesus queria ficar sozinho. Só que a Bíblia fala que uma grande multidão começou a seguir Jesus quando ficou sabendo que ele estava no barquinho. Jesus já era uma celebridade. Algumas pessoas queriam ser curadas. Outras, se fosse nos dias de hoje, só bater uma foto com ele. Instagram. Jesus poderia ter ido embora, sabe? Sabe, como a gente fingisse que não estivesse vendo aquela multidão. Mas não. Ele levanta do barco e ele muda a sua agenda. A Bíblia fala que ele teve compaixão e Jesus toma uma atitude e ele cura os enfermos. Uma grande multidão, dependendo de mim, mas sou um homem de negócios, preciso ver minha agenda. Vou ver se eu tenho tempo para vocês. O que fazer? O Play, algumas horas Facebook, Twitter, Instagram, sim, não dá. Futebol, dormir, cineminha, amigos, estudar, dormir mais um pouco, comer, Face de novo, né? Deixa eu ver os outros. Ocupado, busy, reservado. Que pena, multidão, vocês são legais, mas hoje não dá. Mas não foi isso que Jesus fez. Naquela hora, Jesus muda a sua agenda. E a Bíblia fala que, tomado de uma íntima compaixão, tomado de muita atitude, ele cura os enfermos. A multidão se aglomera, começa a ficar tarde, os discípulos chegam, avisam a Jesus que o lugar é deserto, não tem nada para pedir, nenhum disque pizza, nenhum fast food. Então agora Jesus tem que tomar uma atitude. Manda esse povo embora ou pede para o povo ficar. E você sabe a decisão dele. Se Jesus tivesse ouvido os discípulos e se conformado com as circunstâncias negativas do momento, aquele povo não teria contemplado um dos maiores milagres da Bíblia, que é a multiplicação dos pães e peixes. Tudo é uma questão de atitude. Você sabe o significado dessa palavra? Olha no dicionário. Significa assim, a ação ou reação que nós temos frente a uma determinada situação. Exemplo claro, aparece uma barata na sua sala de aula ou no meio de uma multidão. Como as mulheres reagem? Uma barata! Deixa comigo, baby, que eu resolvo o seu problema.
Qual dos dois teve mais atitude? As mulheres ou os homens valentes? Os dois tiveram atitude. As mulheres, atitude covarde, medrosa, e o homem, uma atitude valente, corajoso, assim por diante. Eu queria incentivar você a ter atitude, mas atitude cristã, atitude seguindo o modelo de Cristo. Sabe, eu preciso aprender mais com Cristo, saber mudar minha agenda, ter mais compaixão das pessoas, saber que mesmo no deserto, no lugar deserto, tem horas que a gente desiste próximo do milagre acontecer. Sabe, eu não quero voltar para casa antes do tempo, não. 5.000 pessoas, cara, mais mulheres e mais crianças comeram pão com peixe. Eles comeram, repetiram, e ainda sobrou cestos com pão e peixe. Foi daí que eles tiveram a ideia: pão e peixe. Nascia assim o primeiro Macfish. Curtiu? Então curta, porque curtindo o nosso curta vai ser a maior curtição. Que horrível, né? Ficou ruim essa. Então somente compartilhe nas redes sociais, não tem problema não. Aproveita e inscreva-se em nosso canal.